Salve, salve, meu povo! Gazeta Esportiva chegando. Hoje já é segunda-feira de novo, né? Pois é. Nossa senhora, tá passando muito rápido. E o pior é que amanhã é terça. Amanhã é terça, depois é quarta, não é, Garrafa? A tendência é essa. Então, assim, Você é assunto hoje, hein? Gente, sabe quando passa rápido a semana? Tá assim, tá voando. E hoje o programa chega com tudo e você vai ficar aqui muito bem informado. Garrafa, então, boa noite pra você. Boa noite, Michele, Flávio. Boa noite. Pessoal, vamos pro intervalo rapidinho? Vamos? Já já a gente volta pra arrebentar e falar das derrotas de Santos, derrota do Palmeiras. Meio de semana, os dois jogam pelo Libertadores, hein? Tem o São Paulo que perdeu a chance de ficar com a mesma pontuação dos líderes e o empate heróico do Timão em Itaquera. Olha, eu falei que ia perder, os caras ficaram com brilho lá, mesmo com dois jogadores a menos. Segura aí que a gente já volta. Beleza, pessoal? Então vamos direto para a nossa enquete de hoje. Dá uma olhadinha. O Corinthians foi prejudicado pela arbitragem contra o Grêmio? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e deixe seu voto lá. Você pode usar também o nosso QR Code que aparece aqui embaixo e entrar direto no site gazetesportiva.com e mandar sua participação pelo WhatsApp 11 99479 1633, um videozinho de até 10 segundos. E quem mandar o WhatsApp vai estar concorrendo ao final da semana. Vou escolher alguém para ganhar de presente uma mesa de futebol de botão, presente da loja Moleque de Rua, tá? Vem com os botões, é uma mesa linda, é pesada, vocês vão ter que retirar lá na Rua Bom Pastor, no Ipiranga, que a galera da Moleque de Rua vai dar de presente para um dos nossos telespectadores na sexta-feira, uma mesa linda dessa. Olha que legal. Bom, então vamos lá, enquete de novo, esqueci o tema. O Corinthians foi prejudicado pela arbitragem? Garrafa. Foi, Michele, foi mas não é para ficar chorando também, né? A arbitragem foi péssima no jogo inteiro. Porque eu vou falar, na minha opinião, que foi prejudicado pela arbitragem. Que a primeira lambança que fez o árbitro foi exatamente, ainda no primeiro tempo, ele deu um cartão amarelo, me fugiu o nome do jogador do Grêmio, poderia ter dado o segundo, foi logo em seguida e o juiz preferiu dar aquela segurada. O Darlan, perfeito. Ele fez uma falta, estava com amarelo. Passou mais 5, 10 minutos, fez uma outra falta para amarelo e o árbitro aliviou. E depois expulsou dois jogadores do Corinthians, acho que até por merecimento, não é? Mas teve, inclusive, um dos cartões que foi pro Otero, o segundo do Otero, teve uma falta na frente do árbitro, ele não deu falta e depois, na sequência do lance, saiu o segundo cartão pro Otero. Teve até o Cantígio, que poderia também ter sido expulso no final do primeiro tempo. O árbitro foi péssimo, mas se ele não expulsa logo de cara um jogador do Corinthians, o Corinthians podia ter feito uma outra história porque fez uma boa partida dentro das limitações. Jogar com o Grêmio não é tarefa fácil, não. Arbitragem horrorosa, acho que o Corinthians foi prejudicado, sim. E aí, Flávio, foi prejudicado? Foi prejudicado, mas foi muito engraçado o documento do Corinthians, né? Corinthians prejudicado historicamente na arena. Aí já é. Não é pra tanto. Historicamente, caiu em Itaquera, já era, né? Enfim, o cara espirrava em Itaquera, era pênalti pro Corinthians. Mas ontem foi sim, e foi uma bagunça, um jogo bem complicado pela arbitragem, mais por ruindade do árbitro do que por intenção mesmo. E talvez se o Corinthians tivesse dois jogadores expulsos, a história fosse outra. O Grêmio poderia ganhar o jogo. Porque o Corinthians só se superou porque estava com raiva, sabe aquele negócio? Que time por time, se você for olhar bem, o empate não foi ruim pelos dois times. Pela tabela, continua ruim. O Corinthians está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Bom, vamos ver como foi esse 0-0 com sabor de vitória para o Corinthians. O Alexandre Silvestre esteve na Neoquímica Arena e conta tudo que rolou por lá. Logo no comecinho, Cássio pegou uma no limite. Outras bolas passaram raspando por ele. Quem acertou em cheio a perna do Mateuzinho foi o zagueiro Marlon do Corinthians. De cara, amarelinho para ele. Depois, vermelho. Aí chama o VAR, mantém o vermelho e segue o jogo. E o Grêmio, em superioridade numérica, partiu para dentro sem sucesso. No segundo tempo, Fagner, um leão em campo, arrancou bonito, sozinho, no peito, na raça. Jonathan Cafu deu de canela. E quando o Cafu acertou o passe, o Luan, que lutou bastante, pisou na bola. Aos 20, Otero tomou o segundo cartão. Mais um no chuveiro. Com 2 a menos, o Timão se superou. Segurou o resultado e por pouco, muito pouco mesmo, não venceu a partida, graças ao milagre do Vanderlei no chute a queima-roupa
do Fagner. O Corinthians comemorou o empate por 0-0 em casa com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Comemorou reclamando do VAR, do apito, da arbitragem. Não tenha dúvida que a arbitragem hoje ela acabou tendo um peso excessivo no jogo, né? Eu não sou um cara que gosta de ficar aqui falando de arbitragem, porque de repente pode soar até como desculpa, né? Mas eu acho que as duas expulsões, elas tiveram pesos diferentes. A expulsão do Marlon, ela deveria ter tido a expulsão do Darlan antes. Na expulsão do Otero, no segundo amarelo do Otero, há uma falta do Orejuela antes, né, que não foi dada, então também é um peso diferente aí na expulsão. Você ter que jogar com 9 jogadores diante de uma equipe poderosa, você tem que se apresentar bem. Então essa evolução do Corinthians, ela realmente me chama a atenção. Diante das oportunidades que nós tivemos no segundo tempo, talvez a gente lamenta não ter vencido a partida, que seria o ponto alto da rodada ou, de repente, a virada no campeonato. Muito bem. Então, o que a gente está imaginando, o Mancini insistiu muito nessa história de uma eventual virada do time por causa desse momento ruim que ele superou no jogo, né, a adversidade do jogo. Às vezes acontece mesmo, você tem um choque, vai e fala, caramba, eu posso. Eu não sabia que eu podia, né? Você faz aquilo na raiva e depois você fala, nossa, eu podia fazer e tal. Pode ser. O time é ruim. O time é ruim. Eu até estava pensando seriamente em fazer uma solicitação informal, como torcedor e tal, para que a FIFA proibisse todos os times brasileiros de contratar jogadores. Porque quem contrata só faz porcaria. O Corinthians contratou 94 e tem um time horrível. O Santos não pode contratar, está aí brigando em tudo. O São Paulo só se acertou quando pararam de fazer contratação, porque acabou o dinheiro e aí começou a jogar molecada. O Palmeiras começou a crescer quando a dona Leila parou de pôr dinheiro e teve que botar os moleques. E o Corinthians funcionava quando tinha molecada. Então, de repente, pode ser aí o caminho, né? Porque, de fato, o time do Corinthians é bem ruim. E ontem teve um momento de exceção contra um time superior a ele com 2 a menos. Avaliar o resultado em si, claro que não foi bom. O Corinthians ele hoje deve perder, inclusive, uma posição na tabela, né, porque tem o jogo do Sport contra o Atlético Goianiense. Independentemente do resultado, o Corinthians cai uma posição, mas pela circunstância, pelo adversário, como se desenhou o jogo, até com esse fato da expulsão que poderia ter acontecido, e também é uma grande incógnita, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. De repente expulsavam não expulsavam do Corinthians, o jogo ficava igual e o Grêmio ganhava, ninguém tem essa certeza. Mas a forma que o Corinthians se entregou, aí eu concordo com o Flávio, né? O time mostrou que dá para fazer algo melhor. Apesar de todas as limitações. O Fagner ontem jogou uma partidaça, jogou muita bola, né? Inclusive a única chance de gol foi do Corinthians com o Fagner. Uma grande defesa do Vanderlei. O Fábio Santos também fez uma partida. No geral, o Corinthians se entregou. O Corinthians foi Corinthians no aspecto da vontade. E segurar um Grêmio, né, com 2 a menos, realmente tem que dar um sinal de alerta. O Mancini, esperto como ele montou um esquema dentro de campo, ajeitou o time para parar o Grêmio e, esperto como ele vai capitalizar isso, com certeza, Michele, para levar o Corinthians a boas possibilidades aí. Coritiba, quarta-feira, é um jogo decisivo para o Corinthians. Foi uma das melhores partidas do Corinthians em termos de vontade, entrega. De raça, de entrega, né? Jogou com raiva, vamos dizer assim. Tem sentido. Melhor jogar com raiva do que jogar como estava jogando. O jogo de quarta-feira é um jogo vital para o Corinthians pelo seguinte, ele vai pegar um time inferior a ele, um dos poucos times inferiores ao Corinthians. É o jogo contra o Coritiba. Se ele ganhar esse jogo, ele dá uma respirada legal. Se ele perder, ele entra diretamente na zona do rebaixamento. Talvez até literalmente na zona do rebaixamento. Então é um jogo fundamental contra um time pior que ele. Aí a gente vai sentir qual é a do Corinthians, né? Se o Corinthians tem condição, se não tem condição. Flávio, nesse momento o Corinthians briga para fugir de rebaixamento. Mas sem dúvida. O Campeonato Brasileiro do Corinthians é para isso. Por isso que eu falei, é o time que mais contratou e está brigando para não cair. Melhor botar a molecada para jogar. É isso aí. Bom, vamos tentar contato com o Jonas Campos, ao vivo do Parque São Jorge, chegando com as novidades do Timão. O André Sanches ficou maluco com o árbitro do jogo, né, Jonas? Boa noite. Muito boa noite a você, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Muitas reclamações por parte do Corinthians
por causa desses lances polêmicos envolvendo a arbitragem, né? Expulsões do zagueiro Marlon e do meia atacante Otero, bastante contestadas, e o Corinthians ainda reclama que o volante Darlan do Grêmio teria que ter sido expulso por um segundo cartão amarelo num lance durante a partida disputada na Neoquímica Arena. E o presidente André Sanches ficou pistola com essa história toda e desabafou via Twitter. Andrés publicou o seguinte, abre aspas: tivemos mais uma arbitragem bizarra na Neoquímica Arena, um juiz despreparado não pode apitar um jogo do tamanho de um clássico nacional como é Corinthians e Grêmio. O Andrés até se empolgou nas críticas e foi além. Diz que amanhã, né, se referindo a hoje, entraremos com ofício na CBF relatando todos estes erros. O torcedor quer respeito. Esse Caio Max Vieira não apita mais jogos do Corinthians. Fecha aspas para André Sanches. Vale lembrar que o árbitro, né, o Caio Max Vieira, relatou na súmula que sofreu uma pressão ali no intervalo da partida, nos bastidores da Neoquímica Arena, né, próximo ali à zona mista, de 2 dirigentes do Corinthians, já chamando ele de covarde, reclamando bastante da atuação, isso ainda no intervalo da partida. Mas o que vocês acham sobre essa crítica e toda essa revolta do presidente agora licenciado, né, André Sanches, pessoal? Isso aí, o que vocês acham disso tudo que o Jonas falou? O Jonas, ele foi num ponto importante, né? O presidente, ele não é mais presidente. Licenciado. E o Andrés, obviamente, falou porque ele representa o Corinthians, não é? O São Paulo já fez isso, é claro, já joga uma pressão para outro jogo. Isso faz parte do bastidor. O Caio Marques, ele fez uma arbitragem muito ruim, o jogo foi muito grande para ele. Ele vem crescendo aí na escala de arbitragem e tal, deram um jogo grande para ele. Ele fez lambança de todos os lados. A expulsão ali do Marlon não tem o que falar, ele foi com o pé para cima, claro. Ele voltou atrás do cartão, quase arrancou a canela do cara. Então, acho que errou, mas não é para tanto, não. Acho que o Corinthians sai fortalecido no aspecto da entrega, Flávio. Acho que é muita coisa de deixar para o próximo. Isso. Né? E tem uma outra coisa também importante. É claro que nessa altura, hoje, a maioria dos caras que vão votar na eleição de sábado já sabem quem vai votar. Até porque, cara, o que eu levo nisso? Você sabe como é que funciona. O conselheiro pensa nele. Mas aqueles caras, aquela meia dúzia, 15, 16, 20, vai querer votar mesmo por alguma razão, o resultado do campo pode pesar. Claro. Se o Corinthians perder do Curitiba e entrar na zona de rebaixamento, é ruim para a candidatura do Duílio Monteiro Alves. Porque o Corinthians, no final da história, é um time de futebol. O Corinthians é futebol. Tem o clube, tem não sei o quê e tal, mas o Corinthians é futebol. Se o futebol estiver bem, ajuda o Duílio. Tanto é verdade que o Gobi ontem aqui no Mesa, ele focou muito no quê? No futebol. Não, no futebol, nos títulos que ele conquistou. Claro. Né? Eu levei a Libertadores. Contrapondo com isso, eu levei ao Mundial, eu levei a Recopa. E essa administração, por que não fez a mesma coisa? Porque é o que o Flávio está falando. O Corinthians é futebol. Claro. Respira Esporte futebol. Clube Corinthians Paulista, caramba, né? Corinthians Futebol Clube. E a questão do Luan, né? Parece que o Luan deu uma melhorada, engatou. A gente tem aí até o Mancini falando do Luan, né? O Garrafa tinha comentado aqui no começo do programa. Vamos dar uma olhadinha aqui que o Mancini falou? E aí eles comentam aqui. Eu acho que o Luan, ele está melhorando e melhorando bem. Não só no aspecto no aspecto técnico, ele fez um jogo muito interessante, ele conseguiu ser aquele jogador que todos nós vimos nos melhores momentos dele, mas é óbvio que este é um processo que não é do dia para a noite, mas há necessidade, logicamente, que todos nós tenhamos calma, paciência, porque é um processo um pouco demorado, né? O Luan é um menino fantástico, é um cara que se empenha demais nos treinamentos, é o cara que mais corre durante as semanas, então isso mostra que ele é um atleta resistente, que suporta os 90 minutos, talvez não muito em intensidade, e isso a gente está tentando gerar para ele um ganho, um pouquinho mais de força, de intensidade, exatamente para que ele possa ter uma resposta significante. Então nós estamos elaborando uma série de detalhes que podem ser uma mudança de atitude para ele. A mudança maior depende dele. Olha, tá até dando uma esperança, né, do Luan? As pessoas, cada ser humano tem o seu perfil, tem o seu jeito de ser. E mudar radicalmente é complicado. O Luan não é um jogador, digamos, vibrante.
Mas ele tem muita técnica. O Ganso, Também. a técnica do Ganso, espetacular. É verdade, Agora, o um Ganso morto. é verdade. Por que o Ganso não virou? Porque é um morto. Ele tem O Pato também não era vibrante. Isso, ótimo exemplo também. É um jogador espetacular, Sim, com mas uma não é técnica, vibrante. mas é morto. E morto, não estou falando no sentido de, sabe, aquele cara meio desanimadão, ó a vida, ó azar, sabe assim? E o Corinthians, ele não tem muito esse perfil, por isso que eu não sei, por isso que eu contesto a contratação do Luan. O Luan, ele precisaria jogar num time que fosse mais para toque de bola, não é o perfil do Corinthians. Então você precisa olhar o perfil do modo geral do jogador quando você contrata. Por isso que o Mancini falou, vai demorar, vamos ver se ele consegue e tal. A técnica dele é indiscutível. O problema é que ele não é o jeito dele, a maneira dele jogar. Tinha um jogador, só que eu vou falar de gênio, tá? Que ele não era um jogador vibrante, mas ele era gênio, chamado Ademir da Guia. Uma técnica muito maior que esses caras todos. Sim. E ele era tão bom, quietinho e tal, só que ele arrebentava no jogo, né? Ele era vibrante pela técnica altamente apurada. Cerebral. São estilos de jogador, né? E tem jogador que vai embora. Quer saber? Quando ele está sofrendo muito, vou falar de jogador que talvez você até não concorde. Depois que o Romero saiu, o Corinthians não se acertou mais. Aquele lado do campo. E o Romero é jogador técnico? Não, tem uma dificuldade. Isso aí que o Luan está fazendo não faz nunca. Mas é um Nem a jogador pau. que se identifica com o Se Corinthians. arrebenta, se Aquela mata. raça E maravilhosa, hoje ele é o jogador, capitão da seleção do Paraguai. Mas ele é grosso, só que ele tem. São Mas ele perfis era o diferentes. artilheiro Mas do acho- Corinthians na Era. época? Sim, claro. Perfis diferentes. O Corinthians é mais para Romero do que para Luan. Eu entendo o que o Flávio está falando, mas eu não desistiria do Luan. Até por essa técnica que ele tem hoje num bando de cabeça de bagre que joga no futebol brasileiro. Então, se ele é um cara diferente, né, eu acho que tem que acreditar e tentar. O Luan está aí, ele é a realidade do Corinthians. Se eu perguntar para a torcida do Corinthians, você que está em casa aí, você corintiana especificamente, o Mancini é o técnico dos seus sonhos para dirigir o Corinthians? Não é. Mas ele, para esse momento, está sendo muito útil ao Corinthians. E veja o que ele faz, o que ele está tentando fazer com o Luan. Resgatar o Luan, aproveitar. Se eu tenho esse material humano, que mesmo não tendo essa raça, essa determinação, eu tenho esse cara, eu tenho que tentar aproveitar. E outra coisa que a gente percebe é que o Mancini chegou, o discurso de todo mundo está indo na mesma direção. O que o Mancini falou na coletiva, o Fagner, que é um dos líderes do grupo, falou em redes sociais, elogiou o Luan, falou que o Luan treina. Tudo que o Mancini falou na coletiva, o Fagner foi lá e falou. Ou seja, o discurso está alinhado. E isso é importante, isso é mérito do Mancini. Como é mérito do Mancini, dar essa sequência ao Luan, ele, obviamente, por conhecedor como faz a mesma leitura que o Flávio faz, do aspecto de raça, de entrega e tal, mas ele vai tentar tirar algo do Luan, e tem que tirar. O Corinthians precisa do Luan. Muito bem. E o São Paulo teve tudo para sair do Morumbi com a mesma pontuação do líder do campeonato. O time jogou bem, é verdade, só que o empate contra o Vasco deixou um sentimento de frustração na galera tricolor. No Morumbi, o São Paulo perdeu 2 pontos e a chance de se igualar aos líderes do Brasileirão. Cano aproveitou o vacilo de Bruno Alves na marcação, arrancou sozinho pelo lado direito e com muita frieza tirou de Thiago Volpi. 1-0. A resposta tricolor veio ainda no primeiro tempo, com Luciano, que bateu colocado, sem chances para Lucão. O São Paulo encurralou o Vasco no segundo tempo e poderia ter liquidado a fatura com Brenner, mas o goleirão saiu bem na foto e garantiu. São Paulo 1, Vasco também 1. E aí? Resultado péssimo para o São Paulo. Péssimo. Não dá para entender como é que ganha do Flamengo e faz isso com o Vasco. Sabe o que acontece, Michele? O Flamengo é um time que deixa jogar, o Grêmio é um time que deixa jogar, e o São Paulo tem problemas com equipes que não deixam jogar. Que volta, né? Que volta. E isso, o Diniz tem que aprimorar. O São Paulo tem dificuldades contra times que se fecham. E o Vasco ontem foi o reserva do Vasco. Então, isso Tinham mais de 9, 10 jogadores com Covid, era um time extremamente limitado, mas muito bem arrumado pelo Sapinto. Ele montou um esquema de contra-ataque, em todos os contra-ataques ajeitaram. O Diniz, ele tirou o Diego Costa, que realmente teve uma pequena queda, e colocou o Léo, e foi ali pelo lado esquerdo, porque o Reinaldo, quando viu o Léo jogando, falou, eu tenho outro lateral aqui, zagueiro lateral, posso avançar. O Reinaldo ia, ficava uma avenida pelo lado direito, e o Vasco deitou e rolou por ali, claro, mas faltou qualidade para construir a vitória. E outra coisa, eu percebi, acho que falta confiança lá no Juan Fran, ou até a galera já desistiu, jogou a toalha com ele, porque o time de São Paulo ontem, principalmente ontem, todo pendente pelo lado esquerdo. Foi um time muito pela esquerda, não fazia alteração de jogadas, e o São Paulo, mesmo
tendo por aproveitamento a melhor campanha do campeonato, né? Por pontos perdidos, melhor dizendo, ele tem a melhor campanha do campeonato, e tem ainda 3 jogos, o primeiro vai ser nesse final de semana, a tirar em relação aos líderes Atlético e também o Flamengo, não pode tropeçar em casa com o Vasco da Gama. Foi um resultado horroroso, essa instabilidade ainda continua permeando ao lado do São Paulo. Quando você joga com um time ruim, é mais complicado, porque o time ruim você precisa, ele é franco atirador, ele fica lá atrás, todo fechadinho e tal, bicão pra frente. O Vasco ele não lança, ele dá bicão. O gol saiu num desses bicões. O time do Vasco é muito ruim, é um grande candidato ao rebaixamento também. Você precisa de jogador que trabalhe lado do campo. Essa colocação que você falou, lado esquerdo, porque você tem que fazer a virada de jogo, você atrai o time para a esquerda e faz a virada de jogo, mas você precisa acertar os passes. São Paulo errou muito passe. Esse tipo de jogada você faz com aqueles jogadores hábeis pelo lado do campo. Você precisaria ter um Antony, você precisaria ter um David Neres, mas quem tem, vende, né? É o São Paulo, né? Foi, né? Foi. Então, você não tem esse tipo de jogador, então é complicado. Esse é um problema, não é só do São Paulo, não. Se você olhar grandes times do mundo, e não estou comparando São Paulo com grandes times do mundo. São Paulo, Malemar está sendo agora um grande time de São Paulo, do Brasil. Mas esses times têm dificuldade. Jogador de lado de campo, você abrir, defesa fechada. Jogar com um time ruim é complicado. Às vezes é melhor jogar com o Flamengo. Vamos com o José Paes, direto do CCT da Barra Funda, para mostrar para nós alguns números desse jogo, né, Zé? Esses dados, se tivessem um reflexo no resultado, né, o placar teria sido de goleada para o São Paulo? Conta isso pra gente. Boa noite. Para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso Super Gazeta Esportiva. Olha só, vamos lá então para a gente repassar um pouquinho aqui o que aconteceu nesse jogo do São Paulo. São Paulo que tinha tudo para vencer o Vasco, um time que está lutando para não cair, está brigando para não entrar no Z4 do Campeonato Brasileiro. E olha só, nós temos alguns números para passar para vocês aí, números dessa partida, olha só. Posse de bola do São Paulo ontem contra o Vasco, 69% contra 31% do Vasco. Finalizações, 17-6. Finalizações no gol, 5 do São Paulo, 3 do Vasco. Grandes chances, o São Paulo só teve uma grande chance de marcar e marcou com o Luciano. Passes certos, 601 do São Paulo, 212 do Vasco. Esses números mostram que o São Paulo teve amplo domínio na partida deste domingo contra o Vasco, lá às 4 horas da tarde no Morumbi, mas que não conseguiu traduzir esse domínio em gols. Por isso, o Fernando Diniz, depois do jogo, disse que ficou bastante frustrado, sim, com o resultado de empate em 1-1 no Morumbi. Vamos escutar o Diniz. São jogadores que jogam, acho que semelhante, que eles jogam na mesma posição e são 2 jogadores que fazem gol. Ora, o Brenner é um jogador de mais mobilidade, de jogar mais entre as linhas, e o Pablo é um jogador mais, de fato, assim, que fica esperando a última bola e de atacar mais o espaço, né? O Brenner é um jogador que você puder recuar, se você precisar recuá-lo para jogar como um falso 9, ou um camisa 10, ou até de 8, ele sabe fazer. O Pablo já é um jogador mais específico para jogar de 9 ou jogar, como ele jogou muito tempo no Atlético Paranaense, aberto e fazendo uma função tática de acompanhar o lateral, coisa que ele taticamente é um jogador que sabe cumprir muito bem qualquer tipo de função, principalmente defensiva. Acho que as diferenças são basicamente essas. Os números que o Zé Paes mostrou, eles mostram o quê? Posse de bola, São Paulo sempre ele vai ter maior, salvo exceções. Primeiro tempo do Flamengo, ele deixou a bola do Flamengo, é o jeito de São Paulo jogar. Mas quando a gente repara ali, 5 chutes contra 3 é muito pouco pelo domínio que o São Paulo teve. E a gente vê uma grande chance para o São Paulo, 2 grandes chances para o Vasco, que teve só 31%. E essa grande chance do São Paulo, que foi especificamente a do gol, ela foi uma bola espirrada que sobrou, ela se tornou grande chance porque o Luciano está numa boa fase, a bola pingou para ele dentro da área. E ele caixa, então, né? Não foi uma jogada trabalhada também. Então, o São Paulo teve várias alternativas. Por isso que eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, que trabalha assim. Ele fez 5 mudanças táticas no jogo. Algumas mexendo com o jogador, outras sem mexer. São Paulo jogou com 4 zagueiros, jogou com 3 zagueiros, jogou com um zagueiro só. Chegou a meter um zagueiro só, meter 5 caras no meio, botou gente lá na frente, jogou com jogadores abertos pelos lados, jogou fechando, tocando mais pelo meio, enfim, variou pra caramba, mas não criava, estava tendo muito erro técnico, muito passe errado, muito troca de passe errado. E isso tem muito a ver com a compactação do adversário, um time que não tem nada para perder, vai metendo bola para frente. O Cano é um jogador espetacular, né? O nível de aproveitamento dele é altíssimo.
E vai acontecer outras vezes. Quando jogar contra time ruim fechado, o São Paulo terá dificuldade. Não é só o São Paulo, mas o São Paulo seguramente. E o Diniz realmente fez tudo isso que o Flávio falou, mexeu daqui para lá, mas aí tem hora que tem que ser com o jogador. Como foi com o Luciano, a bola sobrou para ele caixa. Mas precisa daquele jogador, o Daniel Alves, que é o meia, não é? Que é o cara que chama a responsa, tem que pegar, tentar quebrar essas linhas, partir para uma jogada individual, porque senão não vai. Gostei muito dele, do ontem Daniel. Ontem não foi legal, teve muito erro de passe mesmo, Não, como mas você assim, falou. Eu gostei muito do Daniel. Acho que o Daniel tentou, procurou. Você mas gostou do Daniel? Gostei. Ele não gostou. Eu achei discreto, Flávio. Eu achei que ele procurou o jogo bastante, mas muito erro. Ele chegou a jogar pela lateral direita, apareceu no meio. Até isso aconteceu. Até isso aconteceu. Mas assim, eu acho que tem que ter. Ali alguém tem que pegar e tentar, quando está fechado, tentar partir para dentro na jogada individual. E isso não aconteceu. E o Diniz também já falava, nessa resposta que a gente acompanhou aí, sobre os atacantes, né? Os atacantes do São Paulo estão dando resposta. Luciano é um dos artilheiros. O Pablo, mesmo no banco, tem entrado, tem dado resposta. E o Brenner não precisa falar. Aliás, o Brenner recebeu o terceiro cartão e vai cumprir suspensão no jogo contra o Bahia. Então, vem aí o Pablo. Por que que bom? Porque a torcida do São Paulo está em contagem regressiva. Mais 3 gols, ele é vendido para o Ajax. É mesmo? No São Paulo é assim, né? O cara fez 15 gols, eles vendem para o Ajax. Então vai ficar mais um pouquinho. Eu já estava acreditando. Não, vai acreditando? Olha, tá na hora. Você vê na rede social São Paulo, faltam 3 gols para vender para o Ajax. Faltam 2, e aí vai, né? Bom, no sábado, o remendado Palmeiras visitou o Goiás e o ditado "quem não faz toma" foi aplicado com sucesso. Olha só, finalzinho de jogo, contra-ataque do Verdão e o Patrick de Paula se enrolou todo com a bola, perdeu essa chance clara de abrir o placar. No minuto seguinte, o Miguel Figueira tirou a marcação do próprio Patrick e acertou um chutaço no ângulo do Everton. Primeira derrota do Abel Ferreira, mas os desfalques fizeram muita falta, né? Puxa vida. É um campeonato pra gente, pra comentarista, não é fácil. Você fica avaliando a situação, é avaliação médica, cara. É outro time. Você faz uma projeção, chega na hora, muda completamente, né? Lamentavelmente, a gente tá vivendo esse momento de pandemia. Esse não é o Palmeiras, mas o Goiás é um time tão limitado que mesmo com esse Palmeiras aí desfacelado, o Palmeiras tinha que ter tido um resultado melhor. E a gente começa a aprender algumas coisas com esse momento infeliz que nós vivemos de pandemia. Que não é essa história que todo mundo tem 2 times. Vide o Flamengo contra o São Paulo. Não, o Flamengo tem 2 times. A hora que precisou do segundo time, um abraço pro gaiteiro. Tá aí o Palmeiras também. Foram 9 jogadores de fora, parece, né? Dos titulares aí. Palmeiras, cadê o segundo time? Também não tem segundo time. Mas é complicado a gente fazer uma avaliação e o Goiás, num chute feliz aí, acabou vencendo 1-0. Resultado também ruim pro Palmeiras, Flávio. Mas tem uma coisa, o Goiás veio jogar com o Palmeiras aqui em São Paulo todo arrebentado e pelo menos empatou. Lembra que o Goiás não tinha jogador, queria adiar jogo e tal. Eu lembrei nessa jogada aí, que é quando a Michelle estava descrevendo, do Nelson Rodrigues, que ele falava do Sobrenatural Futebol Clube. Pô, do Patrick? O Patrick perde a bola lá na frente e aí vem o outro aqui e acerta um chute que o Sobrenatural Futebol Clube meteu no gol, pelo amor de Deus. Dá pra pôr de novo, diretor? Pelo a gente vê a embananada do Patrick, não, o que aconteceu e depois o chutaço do Miguel, não é isso? É o gol do Sobrenatural Futebol Clube, não é possível uma coisa dessa. Esse é o Patrick aí que perdeu? Estão vindo todos os lances do jogo, aí já vai chegar, né? Aí, ó. Esse aí, ó, o Patrick. A bola cai no pé esquerdo e ele tenta jogar pra direita. O Miller falou bem isso ontem no mesa. Ele se enrolou bem, viu? Agora na sequência... Olha o Sobrenatural Futebol Clube aí, ó. Nossa, olha isso. Pegou gostoso na bola. Se esse rapaz chutasse sempre assim, o Goiás não tava onde tá, né? E nem ele estaria mais no Goiás. Caramba, é o Sobrenatural Futebol Clube. Mas vamos combinar uma coisa, que o Palmeiras tem que jogar de verde e o Goiás de branco, porque vai com uma confusão. O Goiás é verde. Pior o São Paulo ontem. O Palmeiras não dá pra jogar de branco. Pior o São Paulo ontem. O São Paulo é o único time que consegue jogar isso na casa dele com uniforme alternativo. Ridículo. Isso também. Aí, se fosse em Portugal, ia tirar sarro. O Abel deve estar transtornado. Você joga com o seu uniforme alternativo, da camisa 3, se vender, marca e tal, lá fora. Aí o cara vê na TV. Aqui, os caras, em casa, eles jogam com a camisa. O São Paulo jogou com a camisa azul na estreia do Daniel Alves. Que raio de camisa azul. E nunca mais usou a camisa azul. Lógico. E o mundo pensa que o São Paulo é azul. Academia de Futebol. Silvestre está na área para falar um pouquinho mais dessa primeira derrota do Abel Ferreira. O Portuga falou da dificuldade que ele enfrenta para escalar o time. É isso, Silvestre? Boa noite. Boa noite, Michele. Fala, galera. Quebrada a invencibilidade do Palmeiras, que vinha de 8 vitórias consecutivas.
8 vitórias consecutivas, um empate, acabou perdendo, quebrada a invencibilidade, portanto, do Palmeiras, sábado à noite para o Goiás no Campeonato Brasileiro, fora de casa. O professor Abel Ferreira tinha muitos desfalques, né, Michele? Vários casos de Covid-19, gente que operou joelho, tornozelo, o Zé Rafael suspenso, o Mike durante o jogo foi expulso, prejudicando ainda mais o catadão que o professor Abel Ferreira montou para essa partida, além do Luiz Adriano, que voltou ao time, sentiu de novo a coxa e foi diagnosticado com lesão muscular na coxa esquerda e ficará de molho por aproximadamente um mês. Ou seja, o Abel Ferreira, o português, que é lindo, é bonito, é cheiroso, é acadêmico, é estudioso, quer provar que é um ótimo técnico, está só iniciando a trajetória dele, não é Harry Potter e não faz mágica. Outra novidade é nós termos que jogar com os jogadores sem treinar com a equipa, isto é, não faço magia, sem treino é difícil, é esperar que os jogadores deem o melhor de si sem treinar com a equipa. O Gabriel Menino chegou hoje, o Fabrício chegou hoje, o Fabrício não tinha treinado sequer com a equipa, mas enfim, estamos aqui, eu sempre disse isso, não vou fugir, quer nas vitórias, quer nas derrotas, o responsável sou eu, tudo que aconteceu hoje a culpa é minha, as substituições bem ou mal feitas, eu sou o culpado, mas como disse, amanhã é outro dia, 24 horas, olhar em frente, olhar para os jogadores que temos, procurar cada dia um novo dia e procurar escolher sempre a equipa mais competitiva para defrontar o próximo adversário. Bom, duas coisas. Eu tô quase não entendendo mais esse português, só entendi que a culpa é dele. E não tô entendendo o Silvestre também. Olha, Silvestre. Será que ele separou da namorada? Tava namorando, agora tá na pista de novo? Se eu histórico dele, eu ia também estranhar você, viu? Silvestre, se contém, cara. Se contém. Você se apaixonou pelo Aqui na redação você tem essa coisa de ficar gritando. Calma. Se contenha. Em público, não, filho. Será que ele... Não, mas acho que ele separou da namorada? Sabe porque que sabe o que novo, parecia? Né? Você lembra quando aquelas meninas gritavam pelos Beatles, queria rasgar a roupa? Se o português passa lá, ele rasga a camisa do português. Silvestre, contenha-se. Mantenha calma, meu filho. Calma. Quem precisa se conter também é o Mike. O português está chamando a responsabilidade, e isso faz parte, mas se puder, mostrou aí várias vezes o lance, né? Uma jogada lateral, o Mike precisa dar uma entrada daquela. Precisa dar uma entrada daquela. Que perigo levava, se puder mostrar, não sei, reprisou 3, 4 vezes aí. Pô, na lateral do campo, dá uma olhada, quer ver? Na lateral do campo, né? O lance não levava nenhum perigo, você já está com o time desfalcado, aí o cara faz uma bobagem dessa, a gente vai ver já aí, a entrada totalmente desproporcional, fora de sentido, né? Aí você já está com um monte de desfalque, ainda perde um jogador expulso por uma bobagem dessa, o português chega e chama a responsabilidade e só vai lá, quer ver? Dá uma olhada, quer ver? Vai frisar, precisa fazer isso aí. Lance lateral. Uma coisa estranha, parece um coice, né? Olha lá, lance lateral. Ele não errou o pé. Escorregou, Garrafa. Aqui escorregou nada. Nervosismo. É grossura mesmo. Olha, o Palmeiras tem um jogo, teoricamente, muito fácil. Não dá para comparar o Palmeiras com o Delfim, né? Mas o jogo é longe pra caramba. Os jogadores que estão vindo da Covid, a maioria deles, não, todos estavam sem treinar, estavam em quarentena. Meu querido Abel Ferreira, ídolo do nosso Alexandre Silvestre. Se tu fores eliminado pelo Delfim, tu vai ter esse problema, pá. Mas vai ter sérios problemas. O Delfim não é do nada, pá. Então, cuidado. Será que o Delfim é tão pior que o Goiás? Que fique o exemplo. Não, o Delfim não é pior que o Goiás, mas o time deve jogar mais, né? Uma pegada. Não, eu acho, sinceramente, impossível o Palmeiras ser eliminado pelo Delfim. Tão impossível que fico temeroso do que possa acontecer. Tem que tomar cuidado. Aí o Abel já vai ficar feio, fedido, sabe? Volta para Portugal e o Silvestre morre. Fedido. Se ele volta para Portugal. E o Palmeiras viaja amanhã, então? É porque o Palmeiras ia viajar hoje. Jogo. Manta é longe pra dedéu. É um lugar assim que você não chega nunca. É inchegável. Meu Deus, vão chegar exaustos lá então. Não, é muito longe. Você vai até Quito, depois tem que ir. É longe. A popular Casa do Chapéu. Vai até Quito de avião, aí depois o quê? Pega um ônibus, pegar depois outro um jet, depois porque é mar, é parte de mar do Equador. Olha o mar do Equador. Tem que pegar um barco? Não. Eu tô dizendo o seguinte, olha no mapa, você vê o litoral do Equador onde está. É litoral. Tá. Então o que acontece? O Palmeiras queria ir hoje. E aí o pessoal que fez o exame de Covid fez exame hoje.
provavelmente quase todos serão liberados amanhã, ou talvez todos, tomara. Então, o que eles iam fazer? Esse pessoal iria no avião da dona Leila. Não cabe. Não é isso. É que a Conmebol criou um protocolo que ela dá um avião para cada time, mas tem que ir todo mundo junto. Então, se eles forem no avião, eles não vão poder jogar, eles quebram o protocolo. Então, vai ter que esperar esse pessoal até amanhã. Entendi. Então, vai ser amanhã. Eu espero que chegue a tempo, porque olha... Nossa, então eles vão sair amanhã cedo, sei lá, 8 horas, para chegar... Perde 10 minutos antes do jogo. Perde o dia viajando, né? E mais alguma coisa, né? Nossa, não tem reconhecimento de gramado no dia do jogo, então? Esquece, bicho, vai. Se eles tiverem reconhecimento da cidade, já tá bom demais. Porque olha, vou te falar, é longe, viu? O tal de Manta é longe. Mas é claro que eles têm que vir pra cá. O Delfim não é do Paraguai? Não, o Delfim é do Equador. É outro? Mas tem um Delfim do Paraguai, não tem? Não tem? Delfim é porque é golfinho, né? É golfinho, por causa do mar. Entendi. No Equador. Mar do Equador, imagine só. Sabadão também teve jogo do Santos lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Imagens na tela para você do gol que garantiu a vitória do Furacão. O Thiago Heleno, de cabeça, garantiu a 4ª vitória seguida da equipe no Brasileirão. O Santos caiu uma posição e agora é o 7º na tabela. Meio de semana tem a LDU pelas 8ª de final da Libertadores. Então, Santos e Palmeiras têm 2 problemas aí no meio da semana, né? O Santos vai pegar um time bem mais difícil. Sim. O LDU é um bom time. No papel, se tudo correr normalmente, o Santos será eliminado, que a LDU é melhor que o Santos, e ainda tem todos esses problemas. Só que o Santos é um caso à parte, né? O Santos, eu não sei qual que é do Santos. O Santos, você fala assim, vai ser rebaixado, não sei o que, ele quase ganha o título. Então, o Santos, eu tô falando assim, teoricamente, o LDU elimina o Santos. Na prática, o Santos não tem lógica. Então, vamos esperar um pouquinho. Até porque o Santos tem superado não só nesse campeonato, mas como já nos últimos anos, aí, como disse o Flávio. Né? E o Santos não paga em dia, o Santos não tem elenco, o Santos não contrata. A cartilha do Santos está completamente colocada para ele até brigar lá no rebaixamento. Isso mesmo. E o que acontece? O Santos está em cima, aí perde o Cuca, né? Que era o cara, a gente estava elogiando demais o Cuca. Não, o Cuca tá dando um jeito. Aí você põe o irmão. Aí você, né? Põe o irmão. Perde o irmão. É inacreditável. Aí vai lá o Marcelo Fernandes, que já conhece muito do Santos, está fazendo um trabalho legal lá. E, de repente, pode tentar arrumar alguma coisa. Mas a LDU é a favorita para o confronto, sim. Muito bom. Antes dos recadinhos pelo WhatsApp, eu quero mandar parabéns, muitas felicidades e muita saúde para a jornalista Doroteia Fragata, da Fragata Assessoria. Doroteia, um beijo grande para você. Sinta-se abraçada, minha amiga querida. E agora sim, participação do telespectador. Sou o Flávio, do Jardim Filhos da Terra. Eu acredito que o Corinthians não foi prejudicado porque as expulsões foram legítimas, consequências de jogadas legítimas. E errar é humano. Boa noite, Michele, da Rafa e Celso. O Corinthians foi prejudicado, sim. Mas tem que melhorar esse elenco, senão vai cair. Aqui quem fala é o Baldão, de Carapicuíba, da Coab. Boa noite, Michele, Flávio, Garrafa. Eu sou o Breno de Americanópolis e eu acho que o Corinthians não foi prejudicado pela arbitragem. Beijo. Beijo, meu lindo. E vocês querem comentar os jogos? Eu queria falar sobre a vitória lá do Red Bull. Tá subindo, legal. Tô torcendo pra caramba pro Red Bull, já falei isso várias vezes. Tá subindo, mas ainda pode ficar em zona perigosa dependendo do que aconteceu hoje. Mas foi uma bela vitória contra o Bahia. Meter 4 gols no time do Mano é complicado. E às vezes o cara precisa mudar de áreas para dar uma acertada na vida dele. O Elinho, né, do São Paulo, já chegou lá estreando, fazendo gol, e o Claudinho arrebentando de novo. Acho que nessa relação aí dos gols que mostraram na última rodada, além do Bragantino, a gente pode destacar também o Odair Hellmann. Que trabalho que está fazendo no Fluminense. Não é mesmo? Que trabalho que o Hellmann está fazendo no Fluminense. A gente tem que relatar, porque as dificuldades são enormes. Esse está fazendo omelete sem ovos. O time do Fluminense é um time mediano, olha, era para estar lá embaixo, mas ele está firme e forte, um belo trabalho. E o Internacional, que loucura, né? O Internacional está derretendo, senhor Cudê. Saiu o Cudê, olha... E o D'Alessandro disse que no final do ano também está de saída, né? Não vai encerrar a carreira, mas não joga muito. Não joga mais. Olha, voltando lá para o Parque São Jorge, semana decisiva para o Timão dentro e fora de campo, né, Jonas? Jogo na 4ª, eleição no sábado. Conta pra gente. Oi, Michele, voltamos ao vivo aqui do Parque São Jorge. Sim, em semana importantíssima, decisiva
para o Corinthians, que dentro de campo já tem um compromisso bastante importante pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira agora, fora de casa no Couto Pereira, encara o Coritiba, que é o atual antepenúltimo na tabela de classificação. Então é um confronto direto ali na luta contra o rebaixamento. Corinthians que hoje é o 13º colocado na tabela. Então um confronto direto e importante dentro de campo e fora das 4 linhas. No sábado, aqui no Parque São Jorge, teremos eleição aí para definição do novo presidente do Corinthians. Está um fogo cruzado danado, né? Candidatos aí se acusando, apresentando propostas. Os 3 candidatos estiveram no mesa redonda, do William Monteiro Alves, candidato da situação, Mário Gobi e Augusto Melo, candidatos da oposição, brigando pelo cargo máximo do clube numa semana quente, efervescente. E será que toda essa efervescência política atrapalha o time dentro de campo? Os jogadores, comissão técnica, sentem isso de alguma forma? O Wagner Mancini foi perguntado sobre isso e falou a respeito dessa semana decisiva no âmbito político, ontem após o empate sem gols diante do Grêmio. Vamos ouvi-lo. Nós temos a tranquilidade de ter uma semana muito bem feita, né, com toda a estrutura possível, né? O clube ele se não for a melhor estrutura do país, ele está muito perto das outras, então ele nos dá a segurança de poder entrar em campo e de desenvolver um bom trabalho, e a parte política, obviamente, que fica do lado de fora, né? Nós não podemos de maneira alguma fazer qualquer tipo de link. Nós temos jogo na quarta-feira, nós temos jogo depois na outra quarta-feira, então é muito importante que a gente, para o bem do Corinthians, que a gente foque nos jogos, na parte desportiva, né? E o que tiver que acontecer na parte política, a gente vai entender, obviamente. Muito O bem. time do Corinthians tem eficiência suficiente para não precisar da eleição para jogar mal, né? Gente, essa eleição promete, né? Gente, Fala, o Flávio. Gobi ontem, ele pôs fogo no parquinho, sabe? Foi, bicho pegou. Quando eu saí daqui, o meu telefone, eu ligava as mensagens, sabe quando pulo o telefone? Se tudo correr normalmente, o pau vai quebrar de um jeito no sábado. Garrafa, te cobre. Já gente estou me do céu, preparando já. os caras, o quê? Como é que falou isso? Não era comigo o negócio, é com ele lá, né? O quê? Tá pensando o quê? Mentiroso. Nossa Senhora. Aí me liga o Vampeta, 1 da manhã. Ô Flávio, o negócio tá ruim lá, os caras estão me xingando. Falei, pra você também tá xingando. Mas, meu Deus, ontem... Mas estavam xingando quem? Você? Não, eu não. Eles ficavam malucos que o Mário Gobi falou, né? E aí, e quando o Augusto Melo veio, também ligaram. E quando o Duílio veio também. Só que ontem o Mário Gobi foi pra cima, né? Pôs fogo na caixa d'água. Olha... Se tudo correr normalmente. E já tem sido, né, assim nas últimas eleições, a gente lembra o que aconteceu, né? Acho que foi o André saiu de Camburão. Ficou preso no banheiro feminino. Ficou preso no banheiro, né? Foi mesmo. O Ortega, o nosso colega, o Ortega lá da ESPN, acabou levando os catiripapo, o negócio foi feio na última eleição. Mas essa promete e essa está se desenhando para realmente ser no muito Mesa quente. Redonda domingo, cenas importantes. Você vai lembrar de Maguila, você vai lembrar de Adejusto. Mike Tyson! Agora, eu acho que o importante é que o Mancini está fazendo, ele está blindando o elenco, tirando o elenco da linha de fogo. Vai ser MMA. Vocês com o Anderson Silva. É bom de briga? Que? Eu sou é bom de capaz. corrida? Já corri mais, né? Hoje eu só tô na ginga só. É bom você se preparar. É bom e 2 repórteres nesse negócio, né? 2? Põe gente veloz. É bom levar o Zé, que o Zé... Bom, de volta com o José Paz. José Paz vai falar mais do São Paulo pra gente. Quarta-feira tem um daqueles jogos adiados, né, Zé? O Diniz tem um desfalque importantíssimo para essa partida. Ai, quem é? Conta pra nós. Pois é, Michele, o técnico Fernando Diniz vai ter um super desfalque para essa partida da próxima quarta-feira contra o Ceará, lá na Arena Castelão, às 19h15. Partida que é da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o São Paulo tem 3 jogos a menos contra Ceará, Botafogo e Goiás. Joga agora contra o Ceará nesta quarta-feira sem o Brenner, artilheiro da equipe esse ano com 17 gols. Na vaga dele deve entrar o Pablo, que tem 11 gols. Na minha primeira entrada aqui, eu chamei um trechinho da entrevista coletiva do Fernando Diniz, em que ele dizia sobre a frustração de ter empatado com o Vasco, mas vocês já ouviram aí, por probleminhas técnicos, vocês já ouviram aí ele falando das diferenças e qualidades
de Brenner e Pablo. Pablo, que eu repito, deve ser titular nessa partida da próxima quarta-feira contra o Ceará. Então, já que a gente já ouviu o Diniz falando sobre esses dois jogadores, a gente agora escuta o Diniz falando sobre essa frustração de ter empatado com o Vasco no Morumbi. Vamos ver. A frustração é grande porque a gente estava jogando dentro da nossa casa, a gente vive um bom momento e nós tínhamos condições de ganhar o jogo. Mas vale ressaltar que o Vasco é um time difícil de se jogar contra. Esses times que marcam, e esse aqui especificamente, marcou muito baixo, principalmente no segundo tempo. Então as chances que a gente não teve a mesma efetividade que teve em outros jogos, a gente teve algumas chances bem claras que a gente poderia ter definido o jogo. Mas a frustração ela acontece por conta que o time está lutando de fato para chegar em primeiro e levantar o campeonato e para dar essa alegria que é para a nossa torcida. Então a gente, quando perde a chance, você perde 2 pontos e não ganha 1, como foi hoje, né? A gente tem que lamentar porque é um jogo que a gente tinha que fazer tudo possível para poder ganhar a partida. Eu acho que a gente poderia ter jogado melhor hoje. Beleza. Bom, o Brenner ele muda 2 posições a saída dele, né? Porque o Luciano vai ter que sair mais da área. Não, vai ter que ficar mais enfiado na área e o Pablo sair mais pelos lados, quando é o contrário, quando o Brenner fica mais dentro da área. E jogar no Ceará não é fácil, o Atlético Mineiro que o diga, mas se o São Paulo ganhar, finalmente, depois de 1 ano e 8 rodadas, um técnico brasileiro assume a liderança do campeonato, que é o Fernando Diniz. Porque só estrangeiros, no último ano e 8 rodadas, sempre a rodada termina com um técnico estrangeiro. O Diniz fez uma leitura legal do que foi o jogo ontem, né? Ele sabe que os 2 pontos que ficaram no caminho com o Vasco da Gama são 2 pontos que podem fazer falta lá na frente e está armando o time já sem o Brenner. Mas esse ataque do São Paulo tem funcionado, acho que tem sido uma das diferenças do São Paulo, é ter os caras que estão colocando a bola para dentro. Acho que isso é fundamental. Ontem o gol do São Paulo, né, a bola espirrada lá da esquerda, uma disputa de bola entre, acho que era o Reinaldo, o zagueiro do Vasco, a bola espichou, foi para dentro da área, do jeito que veio, é confiança. O cara tá, né, já mandou para dentro. Tá voltando, felizmente, né? Ele é super do bem, tá sempre falando com a gente aqui e tava numa fase de 1 ano sem fazer gol, agora parece que tá voltando, que é ótimo. E a hora que o time incorporou, o Pablo tava de fora lesionado, aí o Brenner apareceu pro bem do São Paulo e o Pablo tem entrado e tem correspondido. Então os 3 caras que fazem gols têm correspondido. Isso é um ponto positivo aí para esse time do São Paulo. Bom, agora de novo contato com ele. Cada vez que ele entra no ar, dá um frio na espinha. Para que ele seja mais calmo, né? Vamos lá, se ele bebeu uma água com açúcar, vamos atualizar os casos de Covid-19 no Palmeiras. Daquela lista de 18 desfalques, senhor Silvestre, que a gente mostrou na sexta-feira, alguns jogadores já foram liberados, né? Michele, Garrafa, Flávio, vocês são os traíras. Vocês estão morrendo de ciúmes de mim. E eu queria dizer que homem que se garante não tem medo de elogiar um outro homem. E o professor Abel Ferreira é bonito mesmo, vamos confessar. Agora, como é que ele vai montar o time do Palmeiras? Um time bonito, mais ou menos, ou feio? Para a estreia do Verdão nas 8ª de final da Libertadores da América. O jogo é quarta-feira, 19h15, 7h15 da noite, em Manta, no Equador, contra o modesto Delfim. Então vamos lá por partes, tá? O Luiz Adriano lesionou a coxa, tá fora. Zé Rafael treinou bem hoje, hein? Esse aí deve ser reforço. Apesar do tornozelo baleado, não tá zerado, mas deve voltar pelo treino de hoje, porque ele não pôde jogar no final de semana porque estava suspenso e preservou um pouquinho o tornozelo. Aí vamos aos casos de Covid-19. Luan e Gabriel Menino já estavam no time, já se recuperaram da Covid, beleza. Além deles, se juntam Danilo, Rony e Gabriel Silva. Palmeiras realizou testes domingo e segunda. Só deve divulgar novos resultados amanhã, antes da viagem. Aí tem mais gente aqui que pode retornar. Por exemplo, expectativa do Vinha, que até onde eu sei continua no Uruguai. Esse aí tem pouca chance, mas está na fase final da quarentena. Além do Gabriel Veron. Assim como Jailson, Vinícius, os goleiros reservas, o Empereur, o Kusevich, zagueiros, e o Gustavo Scarpa. Esses caras aí dependem do resultado. Quem está fora, ainda cumprindo quarentena, desfalque importante, em Rafael Veiga, além do Aníbal, do Breno e do William Bigode.
Então, para montar o time para enfrentar o Delfim, vai ser complicado. Inclusive para escalar o centroavante, porque o Luiz Adriano machucou a coxa, fora por 1 mês. O William Bigode está com Covid, não pode jogar. O Aníbal, que é um garoto aí que poderia também suprir essa ausência, continua com Covid. De repente vai pintar uma nova oportunidade para esse menino da base, o Fabrício, que estreou no sábado contra o Goiás, que é uma espécie de Gabriel Jesus, aí tem feito muitos gols na base do Palmeiras e ganhou uma primeira oportunidade. É isso, tá bom, Michele? Tem alguém mais bonito no futebol brasileiro do que o Mister Abel Ferreira, Michele? Deixa quieto. Apaixonou mesmo, hein? Apaixonou. Mas faz parte, é legal, é bonito. Eu acho Direito dele, separou eu agora. acho legal. Tá acho na legal. pista, é um direito dele. Eu né? acho legal. De repente um moleque desse aparece, o Fabrício. Você não sabe se ele separou. Não, porque ele fez declaração português na entrada anterior, deve ter separado, senão porque senão de vai repente dormir na a namorada pia. dele tá ouvindo e vai falar, que isso, Mas separou? se calma. separou, vai Amanhã separar, a gente porque fala se ele separou ou Se não pior, separou, né? separa. Se não separou é pior, que ele tá maluquinho pelo Apaixonado português. pelo Portugal. Então, de repente, numa parada dessas aí, aparece a chance para um garoto, né? É assim que o futebol funciona. Aliás, a vida funciona assim. As chances aparecem. Opa. De repente, esse garoto pode ter uma oportunidade e cumprir, fazer gols, virar mais uma opção. O Silvestre falou, né? Ele tem um currículo parecido do Gabriel Jesus na base. Caramba. Mas credencial. vai entrar no momento que o time está todo desorganizado. O Flávio lembrava lá atrás. O fato dos caras estarem voltando, esses que estão com Covid, não significa, beleza, como grande reforço. Os caras estavam sem treinar, estavam sem ritmo. Vai ter uma viagem extremamente desgastante. O Flávio cobriu Libertadores, com viagens. Não é fácil. O jogo começa a ficar difícil para o Palmeiras, apesar de ser o Delfim. Bom, resultado da nossa enquete. Corinthians foi prejudicado pela arbitragem contra o Grêmio? A maioria respondeu que sim, 58% dos votos. Acabou, galera. Boa semana para todo mundo. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Tchau, Garrafa. Tchau, Flávio. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, um abraço. Valeu. Boa sorte, Silvestre, nessa nova fase de paixão. Tchau.